O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Sem o programa Renda Brasil, o governo entrega a proposta do orçamento do ano que vem, que mantém mais recursos para a educação do que para o Ministério da Defesa. Pelo segundo ano consecutivo, o salário mínimo deve ficar sem aumento real. Ministro interino da Saúde nomeia médico veterinário para comandar Departamento Nacional da Imunização em meio aos debates sobre a vacina contra a Covid-19. João Dória critica aglomerações em praias no litoral paulista no fim de semana e diz que quarentena no estado vai permanecer até a chegada da vacina. OMS alerta para os riscos das aberturas sem controle e pede para países manterem as restrições. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e também o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Senes, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Dante. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. O governo deixou para o último dia a entrega ao Congresso Nacional da proposta do Orçamento Federal de 2021. A previsão é de crescimento do PIB em mais de 3%. Deputados e senadores têm até o fim do ano para aprovar ou fazer alterações no texto. A proposta de orçamento federal para 2021 prevê um crescimento de 3,2% no produto interno bruto, o conjunto de riquezas produzidas no país. Neste ano, por causa da pandemia, a previsão é de queda de 4,7%. O salário mínimo ficou em R$ 1.067, R$ 12 menor do que o anunciado inicialmente pela equipe econômica. A proposta leva em conta apenas a variação da inflação, sem aumento real pelo segundo ano seguido. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real, se tiver algum aumento nesse sentido, nós teremos que ter uma redução em outra despesa para atendimento ao teto de gastos. E mesmo obedecendo ao teto de gastos, a projeção é de um déficit primário, que exclui os juros da dívida, de 237 bilhões de reais. Depois de muito vai e vem, o Renda Brasil, o programa que o governo pretende lançar para substituir o Bolsa Família, ficou de fora da proposta de orçamento. Mantemos, claro, o Bolsa Família, mas não tem nenhuma previsão para um novo programa, embora o Renda Brasil está sendo discutido, no momento devido vai ser anunciado no formato que o governo chegar a consenso, mas não pelo 2021. O texto prevê, no entanto, um aumento de verba para o atual programa de transferência de renda. Vai dos atuais 29 bilhões de reais para quase 35 bilhões de reais. O objetivo é atender ao possível aumento no número de beneficiados, de 13 milhões para 15 milhões de famílias. Por uma questão socioeconômica, dado a pandemia, se prevê que você tem um aumento das famílias que entram nos critérios de admissibilidade do programa. Outra polêmica, a possibilidade de um repasse maior para o Ministério da Defesa do que para a pasta da Educação não se concretizou. Na proposta do governo federal, consta 116 bilhões para os militares e 144 bilhões para o MEC. A cidadania teve um dos maiores aumentos. O salto foi de 96 bilhões de reais para 104 bilhões de reais. Enquanto a saúde tem previsão de queda no orçamento de 138 bilhões de reais para 136 bilhões de reais. Bom, Senes, o governo está diante de um impasse. Ele tem aí que reequilibrar as contas públicas, ampliar os programas sociais, não enfrentar as corporações do funcionalismo e também não aumentar impostos. Será que a equipe econômica vai conseguir montar esse quebra-cabeça? Olha, cara, eu acho que essa equação não fecha. Infelizmente não fecha, porque você teria que ter, e exatamente o que você falou, só faltou uma variável que é o teto de gastos, ou seja, você tem um limite. E o que acontece nessa equação, onde você tem uma queda na arrecadação, aumento em demandas por políticas sociais, necessidade de investimentos públicos em áreas estratégicas, ao mesmo tempo, essas promessas que estão engatadas aí, teve a aprovação do Fundeb, que só para o ano que vem são mais 20 bilhões, ou seja, não fecha a conta. Realmente, porque mesmo inercialmente, vamos supor que você não queira aumentar nenhum gasto em termos de investimento. Os funcionários públicos têm progressão na carreira, né? Você tem outros gastos que você não está esperando. Então, assim, os gastos crescem inercialmente. Então, o governo, é muito difícil fechar essa equação. Eu acho que até tem um certo otimismo, porque se você projetar que o Brasil vai crescer 3,2% no ano que vem,
Eu tenho um pouco até uma minhas visão dúvidas. otimista. Já é otimista, porque se não crescer, a arrecadação é menor ainda. Então, realmente, a equação está muito difícil. Eu acho que não é à toa que não anunciaram uma boa parte das medidas, porque não está fechando a conta. Agora tem uma coisa importante. Paulo Guedes anunciou agora há pouco mais 4 prestações de R$300 para o auxílio emergencial. E tem o Renda Brasil, que é a grande expectativa do presidente Jair Bolsonaro. Se o Paulo Guedes não conseguir mexer aí, prorrogar esse Renda Brasil, esse casamento entre o Guedes e o Bolsonaro pode acabar ou é pura especulação? Olha, eu acho que pode. A atenção está dada. Assim, a agenda do Guedes, esquece. Aquela agenda que ele começou, já não conseguiu implementar antes da pandemia, tá certo? Ele implementou, 5% do que ele prometeu. Depois da pandemia, esquece. Realmente ele vai ter que flexibilizar muito a sua agenda. E tem uma questão que eu acho que foi o erro crítico desse governo, inclusive do próprio Guedes, foi o seguinte: antes de qualquer processo de aumento de carga tributária, você tinha que ter uma reforma administrativa. Você tinha que começar sinalizando para a sociedade, depois da reforma da Previdência, etc., que é o seguinte: nós vamos fazer um esforço monumental de reduzir gasto. E aí ele vai para a sociedade e pede, então eu preciso também, além disso, aumentar isso. Agora, não fizeram isso. Então, assim, sem uma reforma administrativa que consiga, de maneira estrutural, convencer os atores econômicos, brasileiros e estrangeiros, de que nós temos uma rota do ponto de vista de endividamento que é positiva no longo prazo, sem isso, todo o resto da equação fica comprometido. As privações que ele previa R$1 trilhão, né? Não saiu nenhuma das Nenhuma delas. Sim. A Justiça Federal do Paraná aceitou uma denúncia da Operação Lava Jato contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Ele vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro e teve R$4 milhões em bens bloqueados. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que Vital do Rego recebeu propina enquanto era senador e presidente de 2 comissões parlamentares sobre crimes investigados pela Força Tarefa que causaram prejuízos para a Petrobras. O ministro se disse indignado com a denúncia, já que anteriormente a Procuradoria-Geral da República não encontrou elementos para formalizar a ação penal. E o Brasil se aproxima dos 4 milhões de infectados pela Covid-19. São Paulo, epicentro da pandemia no país, superou a Espanha em mortes. As imagens de praias lotadas nos litorais do Rio de Janeiro e de São Paulo percorreram as redes sociais neste final de semana e renderam uma dura crítica do governador paulista João Dória no dia em que o estado ultrapassou o total de mortes da Espanha, com 800 mil casos confirmados. Pessoas se aglomerando, sem máscara, de forma inadequada e perigosa. As rodovias também aqui do estado de São Paulo tiveram seguidos congestionamentos, como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos aqui em período de autoestação, de férias e com razões para celebrar. Nós não temos razões para celebrar. Nós estamos em quarentena. Eu quero deixar isso bem claro à opinião pública de São Paulo e esta quarentena, ela prossegue e prosseguirá enquanto não chegar a vacina e não tivermos a imunização de todos os brasileiros de São Paulo, nós estaremos em quarentena. O Rio de Janeiro entra amanhã na fase 6 de flexibilização. Museus, galerias de arte, bibliotecas e parques vão reabrir. Mas a polêmica da praia lotada ofuscou o anúncio da prefeitura. Nós estamos procurando fazer uma ação pedagógica. As determinações já foram feitas, vamos fazer fiscalização, junto com a fiscalização a multa, mas acima de tudo o que nós precisamos é da consciência da nossa população. O Brasil registrou de ontem para hoje, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa, mais de 48 mil novos diagnósticos e 619 mortes. Já são 3.910.000 casos da Covid-19 e 121.515 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados cerca de 46 mil novos infectados e 553 óbitos. O país totaliza 3.908.000 casos e 121 mil mortos pela doença. O Brasil entrou em acordo com a Organização Mundial da Saúde e vai participar do consórcio internacional de vacinas contra a Covid-19. O país vai pedir doses para imunizar 20% da população e o Programa Nacional de Vacinação vai ser comandado por um veterinário. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou Laurício Monteiro Cruz para o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. O cacique Raoni
voltou a ser internado em Mato Grosso. Desta vez, ele está com a Covid-19. O líder indígena, de 89 anos, não tem febre e respira normalmente sem ajuda de aparelhos. Doutor Dante, o acesso às areias das praias do Rio está proibido, mas o mergulho no mar é permitido. Nós vemos ali lotado. Agora, como é que a pessoa chega no mar sem passar pela areia? Mais um desses contrassensos do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro segue num projeto de flexibilização com o número de mortes aumentando, a média móvel de mortes aumentando há 13 dias, se eu não estou enganado, consecutivos. Não é? Quer dizer, você flexibilizar sem educação da população, sem vacina e sem um programa de rastreio, é um tiro no peito, nem um tiro no pé. Quer dizer, é pedir uma segunda onda. As pessoas estão se comportando como se a pandemia já tivesse acabado. Eu tenho dito que a pandemia não pode acabar só porque a gente não aguenta mais, se cansou dela. Né? É preciso ter uma ação do poder público para conter as pessoas dessa forma. Agora, o governador de São Paulo, João Dória, também alertou sobre as praias lotadas em São Paulo, as estradas cheias, e ele disse que a quarentena continua até que haja uma vacina. Você acha que a população é capaz de suportar todo esse tempo? Então, as pessoas não aguentam mais depois que se imaginava que nós teríamos 3 meses de pandemia e as pessoas fizeram um sacrifício. Depois de 5, quase 6 meses, as pessoas estão no seu limite de tolerância, né? E isto origina segunda onda, né? Porque as pessoas de alguma forma acham que se não pegaram até agora, não pegam mais, que já tem algum grau de imunidade, né? Que pensam na imunidade de rebanho, que é um pensamento mal pensado, né? Antiético, não é a maneira de se conseguir as coisas, e nós estamos aqui nos estertores da vacina chegar. É preciso continuar com o sacrifício ainda, por mais doloroso que possa ser. E só rapidamente para a gente terminar, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, agora escolheu um médico veterinário. Essas escolhas dele, né? Quais consequências esse tipo de escolha pode provocar? Não é a escolha dele, né? As pessoas me perguntam se o ministro da Saúde tem que ser médico. Eu digo, olha, é de bom tom que o ministro da Economia entenda de economia, né? Que o ministro da Agricultura entenda alguma coisa de plantio, de agropecuária, e que o ministro da Saúde seja do ramo. Para cuidar de uma imunização. Do ramo. Da mesma forma, vale. A ideia era que fosse um médico sanitarista, teria mais lógica, né? Não necessariamente precisa ser um médico. O Serra foi um bom ministro da Saúde, né? A saúde ganhou muito na época do Serra, a despeito de tudo que está aparecendo dele, mas ele foi um bom ministro da Saúde, né? O ponto é que você não escolhe, no momento de crise, para alguém gerenciar a sua empresa, alguém que não é da área, do setor, né? Então, seria de bom tom que fosse um médico sanitarista. Até porque as campanhas de vacinação não vêm há muito tempo atingindo os seus objetivos. E você vai ver a seguir. Como o coronavírus pode sobrecarregar ainda mais o Sistema Único de Saúde. E ainda, em meio à pandemia, 900 mil brasileiros começam a investir na Bolsa de Valores. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Uma pesquisa do Observatório Febraban revela que quase 80% dos brasileiros estão muito preocupados com a preservação da floresta amazônica. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão defende um modelo de desenvolvimento para a floresta baseado em pesquisa e inovação. O vice-presidente Hamilton Mourão disse em um fórum promovido pela Band News TV que o governo está comprometido com a sustentabilidade. Quer transformar a Amazônia no grande polo da bioeconomia mundial e que para isso é preciso atrair investimentos estrangeiros. A Amazônia precisa de um novo modelo de desenvolvimento, baseado em pesquisa e inovação. E com isso, entrando na bioeconomia, por meio de parcerias público-privadas. Esse é o grande desafio que nós temos no momento em relação à Amazônia. Estudo da Federação Brasileira de Bancos com 1.200 pessoas, incluindo mais de 450 moradores da Amazônia Legal, avaliou as percepções, atitudes e valores dos brasileiros em relação à maior floresta tropical do mundo. 77% consideram a região muito importante para o Brasil.
72% acreditam que a floresta é importante para suas vidas e de suas famílias. 94% entendem que a preservação da Amazônia é essencial para a identidade nacional. Entre os maiores responsáveis pelo desmatamento da floresta, no topo da pesquisa aparece o governo federal. Depois dos madeireiros, os governos estaduais, fazendeiros e garimpeiros. Sobre as consequências do desmatamento, a pesquisa mostrou que a ameaça à biodiversidade é considerada a mais grave, seguida das mudanças climáticas, danos à imagem do Brasil e fuga de investimentos. 73% dos entrevistados acreditam que as lideranças indígenas cuidam bem da floresta. O Exército recebeu 69% de avaliações positivas e a Igreja 62%. 2/3 são contrários à redução das reservas indígenas na Amazônia e 86% são contra a autorização de atividades de garimpo dentro das reservas indígenas. 83% dos entrevistados apoiam o endurecimento das punições para quem promove o desmatamento. E 78% se dizem pouco ou nada satisfeitos com os esforços para preservar a Amazônia. A população brasileira quer proteger a Amazônia, quer desenvolver a Amazônia, mas mantendo os seus recursos florestais. Todo mundo quer desenvolvimento, mas desenvolvimento com a floresta em pé. Cenes, ao mesmo tempo que Mourão fala em comprometimento com a sustentabilidade e a busca por investimentos estrangeiros, alguns integrantes do governo parecem remar contra essa maré. Você acha que o Brasil ainda tem chance de reverter a imagem ruim com relação ao desmatamento e evitar uma fuga de investimentos? Olha, cara, como toda política pública, você precisa ter uma liderança que consiga costurar uma coalizão suportando aquela política pública. Ela não cai do céu, ela não vem por geração espontânea. O problema é que nesse governo a principal liderança ela é contra as políticas públicas de preservação da floresta. E mesmo quando você ouve o Mourão ele tem sido um interlocutor nesse governo, um dos mais sensatos. Ele é o que mais faz ponte com uma parte da sociedade, no Brasil e fora, que tem essa visão mais combinada. Né? O problema é que ele não é a voz dominante no governo. Né? Se você olhar a posição do Mourão e comparar com a do presidente, do seu grupo mais ideológico e do Ricardo Salles, você vai ver que tem dois mundos paralelos. Eu diria que o Ministério da Agricultura está rachado em dois. Então, assim, não tem uma linha clara para defender uma política sustentável para a Amazônia. E, doutor Dante, você acha que existe relação entre desmatamento e pandemia? Então, completamente. É curioso, só se você permitir, só fazer um comentário adicional do Salles. Cuidar do meio ambiente não é uma opção do governante, é um preceito constitucional, está na Constituição, que deve ser cuidado, é um princípio da Constituição. Tem um artigo que diz que é obrigação do governante cuidar. E curioso que outro dia eu assisti num programa de televisão, mostrava que em 34 anos o Brasil perdeu 10% das suas áreas nativas, verdes, que é o equivalente à soma de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Quer dizer, e a gente precisa se posicionar. A sociedade civil está se posicionando agora porque percebeu, como a FEBRABAN está se posicionando, percebeu que as pandemias elas aparecem da relação promíscua que o homem tem, pouco ética com a natureza, da proximidade muito intensa do mundo animal. E em plena pandemia, 900 mil pessoas físicas registraram seus CPFs na B3, nome atual da Bolsa de Valores de São Paulo. A queda da taxa básica de juros fez muita gente buscar alternativas de investimentos mais rentáveis, mas nunca é demais lembrar que esse mercado é de risco. Alexandre viu neste período de pandemia uma oportunidade. Mesmo com a economia em baixa, começou a investir em ações. Eu tinha uma renda fixa, mas que rendia muito pouquinho, muito pouco mesmo, assim, era uma coisa que não tinha nem como comparar a renda variável com a fixa, mas sempre fui muito conservador nesse ponto, e aí principalmente na pandemia eu falei, não, vamos fazer o teste, que acho que é o que dá para fazer agora, e vamos ver o que dá para colher. A Bolsa Brasileira passou de 1 milhão de investidores pessoa física em julho do ano passado. Desde então, o número não parou de crescer, mesmo na quarentena. De março a julho,
900 mil novas contas foram abertas. Hoje, a B3, o nome atual da Bolsa de Valores brasileira, tem quase 3 milhões de investidores como o Alexandre. 7 em cada 10 CPFs da Bolsa estão na faixa dos 16 aos 45 anos. Esses novatos, principalmente, são pessoas um pouco mais jovens, tá? Que estão conectadas, estão seguindo todo esse movimento de educação financeira que acontece pela internet. Obviamente, elas são afeitas um pouco mais a risco, elas aceitam arriscar. A disposição de entrar no mercado que oferece mais risco tem uma boa explicação. Com a taxa básica de juros na mínima histórica de 2% ao ano, as aplicações de renda fixa, como fundos e poupança, passaram a render pouco. E muita gente viu nas ações uma oportunidade de aumentar ganhos. É muito importante ter em mente a relação risco-retorno, né? Quanto mais risco eu corro, maior a minha chance de retorno. Quanto menor o risco, menor a minha chance de retorno. Por isso, o Vitor dá dicas importantes. Busque informação sobre o mercado de ações. Faça uma reserva em renda fixa para despesas de emergência, uma doença ou perda de emprego, por exemplo. Não coloque na bolsa dinheiro que vai precisar no curto prazo. E, se possível, diversifique as aplicações financeiras. E o sucesso no mercado financeiro ele passa pela diversificação. Como dizia nossos avós, né? Nunca coloque todos os ovos dentro de uma única cesta. Se cair a cesta, vai quebrar e não tem ovo. E é muito importante você ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa e outra parte em renda variável. Senes, nós temos hoje uma legião de youtubers que vendem aí um discurso de ganho de dinheiro rápido e fácil. O quanto isso é perigoso e o quanto esses youtubers também estão influenciando nesse crescimento de novatos no mercado financeiro. Olha, cara, o brasileiro na média, mesmo o brasileiro de classe média, média alta, ele nunca teve uma boa educação financeira, né? Porque a gente tinha até pouco tempo uma crença de que o sistema público de previdência ia garantir a aposentadoria de todo mundo. Isso mudou muito rapidamente, isso mudou numa geração. E aí você está um pouco exposto a esse risco que você está mencionando, ou seja, você ainda tem um público, na média do Brasil, muito pouco educado para a questão financeira. E cada vez mais as pessoas vão ter que garantir a sua própria estratégia de aposentadoria, não está dado pelo sistema público e grande, amplo, etc. E o que acontece? Às vezes tem uma migração um pouco inconsistente. Então, assim, é positivo, se você pegar proporcionalmente o número de pessoas físicas, né, PFs na Bolsa e comparar com outros países, ainda é uma proporção baixa, tem margem para crescer. Agora, para uma pessoa que não é especialista, que não está acompanhando no dia a dia, é muito mais interessante, primeiro, diversificar. E segundo, se for fazer um investimento em ações, que faça via um fundo, de um gestor que está profissionalmente dedicado a isso. Ir para ações, ir para um mercado de renda variável importante. No longo prazo, como comentou a matéria, talvez seja um dos grandes ativos do Brasil. Tem espaço para crescer. Agora, você entrar como pessoa física, com pouca informação, não só preliminar na decisão do investimento, mas no acompanhamento, a chance de você levar um baile do mercado é gigantesca. Agora, essa onda de se aventurar pelo mundo dos investimentos, se der certo, pode impulsionar a economia no pós-pandemia? Pode ajudar essa retomada? Olha, sim e não. Assim, se você tiver um mercado ativo de ações, em geral, ele é interessante, por exemplo, quando você faz o chamado IPO, quando você faz a remessa inicial de ações, é quando a empresa vai buscar capital no mercado. Então, se o mercado é muito dinâmico, ele ajuda esse tipo de coisa. Agora, depois que você tem ação no mercado, ele já não é mais um financiador, né? Porque você está depois trocando de mão, né? O investimento foi feito a princípio. Então, assim, ele sim, nesse sentido de que quanto mais dinâmico, mais você tem atratividade para fazer algum tipo de atração de recursos que estão na sociedade para as empresas que querem abrir capital. Agora, não é a única estratégia de crescimento que a gente tem. Tem espaço no Brasil para crescer. Eu diria que não é a única, mas é importante. As pessoas aprenderem que abrir mão do consumo para investir num país onde a sociedade, o consumo é o redentor da sociedade, é muito difícil. É difícil, né? É uma educação difícil. O policial militar que xingou e agrediu um motoboy na zona norte de São Paulo foi afastado das ruas e vai realizar serviços administrativos até a conclusão do inquérito aberto pela Corregedoria da PM. O flagrante foi gravado por moradores na última sexta-feira. O soldado Felipe da Silva, que estava de folga, chuta, xinga e dá coronhadas no motoboy André Mesetti, que estava desarmado e já rendido no chão. O
O PM alegou que o motoboy teria tentado roubar a moto dele. André explicou que tinha acabado de entregar uma pizza e fez uma pausa para fumar um cigarro de maconha. A família da vítima diz que a polícia ignorou que o motoboy estava com as comandas dos pedidos e comprovantes das entregas feitas naquela noite. E diz que a versão apresentada pelo PM não bate. André Mesetti foi preso em flagrante por tentativa de roubo. O motoboy foi levado a um hospital para uma tomografia. Ele recebeu 3 pontos na testa por causa de uma das coronhadas. Apesar das imagens, o motoboy continua preso. O setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus, discutiu hoje em um evento nacional estratégias para a retomada de negócios. A abertura do 5º Fórum Brasileiro de Turismo contou com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os debates aconteceram pela internet, duraram 5 horas e foram conduzidos pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e por Tony Sando, presidente do Visite São Paulo. Empresários e autoridades discutiram como conduzir o setor de acordo com o novo cenário mundial. No ano passado, o turismo nacional movimentou mais de 238 bilhões de reais. Para o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, a retomada deve ser cuidadosa e pode acontecer no ano que vem. Nós vamos estar trabalhando para conseguir manter essa hotelaria em pé, em boas condições, com bons produtos, com segurança, para que numa retomada futura, e essa retomada provavelmente virá no segundo semestre do ano que vem, a retomada de fato, certo? Para que nós lá estejamos prontos para ter novamente essa retomada. Veja em instantes. Ainda em testes, Rússia anuncia primeiro lote de vacina contra o coronavírus já em setembro. E ainda, a OMS pede cautela e esforços dos países para manter as regras de confinamento. Nós voltamos já já, não saia daí. O impacto financeiro causado pela pandemia do novo coronavírus fez com que mais de 300 mil pessoas deixassem os planos de saúde. E este é apenas um dos fatores que preocupam gestores de saúde pública, que prevêem mais uma crise no SUS. Durante a pandemia, o empresário Márcio Pereira viu sua escola perder alunos. A queda na renda fez ele cancelar o plano de saúde de toda a família. Nós tínhamos um plano de saúde básico. Devido a essa pandemia, nós acabamos perdendo a nossa renda, né? Aí começamos a ir para o SUS, né? De março a julho, os planos de saúde perderam 327 mil usuários. Entre os motivos apontados estão o desemprego e a perda da renda. E a situação pode ficar ainda pior se o governo federal aprovar no Congresso o projeto de lei que extingue o PIS e a COFINS e cria a contribuição social sobre bens e serviços. A alíquota, que atualmente é de 3,65%, pode subir para 12%. Os planos de saúde e seguros, segundo o projeto, terão uma alíquota especial de 5,9%. Se o custo das operadoras cresce, esse custo será passado para aqueles que pagam pelos planos de saúde. Pode afetar um pouco o plano individual e coletivo por adesão, que é pago a partir da renda da família, da renda da pessoa que comprou o plano ou dos seus familiares. Aí o impacto poderá ser bem mais importante. A Confederação Nacional de Saúde já fez os cálculos e acredita que o impacto das novas alíquotas vai acarretar a perda de pelo menos outros 500 mil usuários. Mais gente que vai passar a depender do SUS. Além da migração desses usuários, o SUS terá que dar conta da retomada dos procedimentos eletivos, suspensos por conta da pandemia, como o da Delmara. Ela tem uma lesão na coluna e não tem previsão de quando vai poder voltar ao médico. Já se passaram 5 meses, eu estou sem medicação, as minhas receitas estão todas vencidas. Então, você se pergunta, quando será que você vai poder realizar novamente o seu tratamento? Com toda essa demanda, o sistema público, universal e gratuito é que poderá precisar ser socorrido. É importante também que a gente tenha claro que temos que fazer uma certa pressão sobre o governo
para que as condições financeiras de operação do SUS sejam garantidas. Precisamos de um SUS que continue funcionando e prestando bons serviços à nossa saúde. Doutor Dante, na sua avaliação como médico, o SUS pode sofrer um colapso com essa migração das pessoas que deixaram de pagar o plano de saúde, estão migrando para a saúde pública? O SUS vai sofrer, obviamente, uma sobrecarga, indiscutivelmente. Além disso, as cirurgias eletivas foram suspensas, as pessoas que voluntariamente, essas que não tiveram acesso a tratamento de câncer, de programas de prevenção de doenças, de AIDS, mas existem pessoas que voluntariamente não foram ao médico por medo, não frequentaram os hospitais, não fizeram seus exames preventivos cardiológicos, as suas endoscopias, colonoscopias e mais. Imagina-se que essas pessoas que foram acometidas pela Covid seguramente vão frequentar mais os médicos. Isso já está provado. Isso foi visto em menor escala, obviamente, porque os números eram infinitamente menores, na epidemia do SARS, do MERS. São pessoas que têm as suas sequelas da agressão da doença. E agora nós temos 25 milhões de pessoas contaminadas até agora no mundo. Isso vai sobrecarregar todos os sistemas de saúde e aí o nosso governo corta a verba do investimento na saúde. E logo mais, a partir das 10 da noite, o Centro do Roda Viva recebe por videoconferência o apresentador Serginho Groisman. Já está tudo pronto no estúdio do Roda Viva. Participam da entrevista Alê Santos, escritor e colunista da Ponte Jornalismo, Cristina Padiglione, colunista de TV dos jornais Folha de São Paulo e Agora São Paulo, Alberto Pereira Júnior, jornalista e artista social, apresentador do programa Trace Trends, Débora Miranda, editora de entretenimento do UOL, e Daniel Fernandes, editor coordenador da área de Metrópolis do jornal O Estado de São Paulo. E no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. A Organização Mundial da Saúde pede aos países para que prossigam com as restrições para combater a pandemia. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a abertura sem controle é uma receita para o desastre. Tedros reconheceu que muitas pessoas estão se cansando e querem voltar à normalidade depois de 8 meses de confinamento, mas disse que a volta das crianças à escola e dos adultos ao local de trabalho deve ser feita com segurança. Em um recado para os manifestantes que saíram às ruas da Europa no fim de semana para protestar contra as restrições, o diretor-geral alertou: o vírus é real, perigoso e mata. Segundo a OMS, 9 em cada 10 países sofreram abalos em seus sistemas de saúde por causa da pandemia. Atendimentos de rotina, cuidados intensivos, como exames e tratamentos de pacientes de outras doenças, foram adiados, interrompidos ou suspensos. O impacto foi maior nos países mais pobres. O estudo não incluiu as Américas. A OMS irá definir um critério para a aprovação das vacinas contra a Covid-19. A cientista-chefe, Soumya Swaminathan, pediu cautela e reflexão antes de autorizar o uso emergencial das vacinas ainda em testes. Um recado para a China e a Rússia, que hoje anunciou que o primeiro lote da Sputnik V será entregue em setembro. A vacina, primeira registrada no mundo, ainda não completou o ciclo de testes. A fase 3, com 40 mil pessoas, começa nesta semana. O mundo passou de 25 milhões de casos, com 847 mil mortes. Mais de 16 milhões de pacientes recuperaram. Os Estados Unidos superaram hoje a marca dos 6 milhões de casos confirmados, com 1 em cada 4 mortes pela Covid-19 no mundo. Doutor Dante, as pessoas estão saturadas do isolamento e a OMS extremamente preocupada. Já é possível encontrar uma forma de voltar ao trabalho e às aulas presenciais de uma forma segura ou ainda é cedo? Não, aula presencial agora é também um pensamento mal pensado. Só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa mostrando que as aulas voltando em São Paulo, só na rede pública, representa um aumento de 1 milhão de pessoas em circulação em São Paulo. Existem trabalhos mostrando, um trabalho na Universidade de Granada, na Espanha, mostrando que 20 crianças frequentando por 2 dias a escola são capazes de, mantendo regras de distanciamento, de transmitir para 800 pessoas o vírus.
E também tem que se pensar que cada um tem uma realidade em casa, né? Tem o seu idoso com as suas comorbidades. E também tem que se avaliar que no Brasil 38 milhões de crianças vão à escola para se alimentar. Sim. Né? E, Senes, os Estados Unidos hoje, infelizmente, superaram aí a marca dos 6 milhões de casos confirmados de Covid. Qual o peso dos números da pandemia na possível reeleição de Donald Trump? Isso afeta o eleitor de Donald Trump? Acho que certamente, cara, por duas razões. Primeiro que os Estados Unidos, você tem, tal qual no Brasil, o presidente negacionista, né? Você vê que o problema para ele não existe. Então, em vez de ele tratar do problema, ele finge que não existe. E segundo, é que os Estados Unidos não tem um SUS, né? Não tem um sistema único integrado. Então, ele é basicamente privado, ou seja, as pessoas, o grosso das pessoas está vulnerável. E o que acontece? Você não tem maneira de reagir de maneira adequada a esse tipo de coisa. Os governadores que aqui conseguiram se mobilizar e reduzir o dano, nos Estados Unidos também tem menos chance de fazer isso, porque eles não têm esse equipamento na mão, com raríssimas exceções. Isso está virando tema de política, está virando tema eleitoral. O Trump está polarizando esse tipo de coisa, tal qual ocorreu aqui. Só que num grau a mais do ponto de vista de gravidade, pelo fato da pandemia ter uma dificuldade de ser controlada lá muito maior do que aqui. Então, assim, nós temos mais uns 2 meses e meio para a eleição, esse tema claramente está no meio do processo eleitoral. Sim. Doutor Dante, hoje a OMS enviou um recado claro para a China e para a Rússia sobre a antecipação das vacinas em caráter emergencial. Você acha realmente muito arriscado essa vacinação antes da hora? Não, é que a gente não vai ter exatamente com clareza o grau de efetividade da doença. A segurança é avaliada na fase 1, né? A imunogenicidade, quer dizer, se ela produz ou não anticorpos na fase 2, a fase 1 com dezenas de pessoas, a fase 2 com centenas de pessoas, e a fase 3 com milhares de pessoas, onde se avalia a efetividade da vacina. Quer dizer, se precisa de outra dose, se precisa de um reforço, se ela produz anticorpos, se os anticorpos são duradouros, quanto tempo vai demorar isso. Esses dados nós não vamos ter, mas elas são seguras, sem dúvida nenhuma. A China vai ser produzida aqui no Instituto Butantan, a de Oxford, na Fiocruz, isso, a segurança eu não tenho dúvida nenhuma. E nós agradecemos a presença do economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e também do médico cardiologista Dante Senra. Muito obrigada, Senes, pela presença. Até a próxima. Obrigada, doutor Dante. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Nós terminamos esta edição com imagens do considerado menor carro voador do mundo. Com 4 metros de comprimento e 2 de altura, o SD-03 realizou um voo de 4 minutos na cidade japonesa de Toyota. O modelo foi desenvolvido por uma startup e a previsão da empresa é lançar o serviço de veículos voadores leves e tripulados em 2023. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã. Always.